outro ponto era um que distinguia o que chamava, os autores dos que chamavam crimes de sangue, sequestro, homicídio, entre os já condenados definitivamente e os não condenados. Este ponto foi o centro da minha crítica ao projeto governamental no parecer da OAB, mostrando como desafiava o próprio conceito de anistia, que não é, ao contrário do indulto, da graça, algo pessoal, mas um instrumento tipicamente objetivo, que exclui retroativamente a criminalidade de um fato que, ao seu tempo, era criminoso. A Arena passou o rolo compressor na comissão mista e aprovou o projeto do governo com poucas modificações, recusando a tese do MDB. A briga agora iria para o plenário. Aqui está esse Congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse Congresso. Como haverá de vir quando esse Congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas de homologar. O ambiente foi de terrorismo. Na verdade, foi um negócio que foi... Nós, os componentes da Aliança Renovadora Nacional, saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações. E este governo, que hoje, ainda há pouco, falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades e aqueles, portanto, que desesperados, muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro, homens e mulheres, muitas vezes trabalhadores, que foram presos quando se encontravam na praça pública. No dia da votação, o MDB reapresentou a sua proposta de anistia ampla, geral e restrita, que recebeu a adesão de vários membros da Arena. A tensão se instalou no plenário. Por um acordo de lideranças, foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro. A proposta do governo. Abriu-se o período de apresentação de emendas. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. No dia em que proferi meu parecer, esteve presente no Conselho Federal da Ordem o parlamentar que viria tornar-se o símbolo da luta parlamentar pela anistia, o senador Teotônio Vilela. É que então me convida e, enfim, para ajudá-lo na verdadeira guerra de guerrilha que foi a luta parlamentar da anistia,
na busca de apresentar alternativas para todos os gostos e lutar por aquela que politicamente fosse possível alcançar naquele momento, para viabilizar a luta parlamentar, que acabou centralizada, na verdade, em uma emenda que redigimos, assinada por uma figura marcante do Congresso, homem do partido do governo, mas um homem de convicções liberais muito fortes, que era o deputado Djalma Marinho. E essa proposta, ao contrário de restringir ou eliminar aquele conceito de crimes conexos, o ampliava, de tal modo a atingir também os crimes comuns da oposição. E, de outro lado, eliminava aquela distinção entre condenados ou não condenados que vinha do projeto governamental. O MDB decide retirar as emendas apresentadas, centrando o fogo na emenda de Djalma Marinho. Senhor presidente, desejo que neste momento, quando desta emenda depende, inclusive, a vida e a liberdade de jovens brasileiros que estão na prisão, e neste momento desesperado, senhor presidente. Esse plenário viveu momentos históricos, foi a votação dessa emenda. Forças Aeronárias do Exército praticamente cercaram o Congresso Nacional. O ambiente se passar a emenda, já não era mais de ser rejeitada, de fechar o Congresso, e prende, caça. Atenção dos senhores congressistas, que é o seguinte, o texto da emenda 53, de autoria do deputado Djalma Marinho, e que será votada pelo processo nominal nesse momento. Substitua-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º pelo seguinte: parágrafo único. Consideram-se conexos aos crimes políticos para os efeitos da presente anistia, além dos atos preparatórios e complementares de crime político, os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. Líder da Aliança Renovadora Nacional, deputado Nelson Marquesan, como vota? A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda. O governo conseguiu fazer passar pelo Congresso sua anistia parcial e restrita, depois de uma batalha parlamentar de 9 horas de duração. Foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro, que incorporou ao projeto inicial do governo algumas pequenas concessões. O que realmente se concentrou na luta parlamentar e esforço das oposições e de todas as correntes liberais foi a emenda de Djalma Marinho, afinal derrotada por 4 votos, por 206 a 202 votos, se não me engano. Naquele momento, embora nós chorássemos como uma derrota, porque permanecia não só guarda-chuva protetor da tortura e dos abusos, mas também a discriminação entre condenados e não condenados, nós tomamos essa derrota por 4 votos como uma derrota. Mas ela se mostrou, em poucos meses, a vitória possível naquele momento. Porque, por vias judiciais, por uma interpretação ampla, tomada inclusive pelo Superior Tribunal Militar, em poucos meses, todos aqueles prisioneiros que durante a tramitação, muitos deles em greve de fome, eram liberados. É a derrota em determinado momento, em determinada circunstância, que torna possível o avanço em algo como
a construção da democracia, que vale o lugar comum, é sempre uma obra inacabada. Thank you.